Neste ponto, vamos criar um agente que presta assistência em um shopping center, ajudando os usuários a resolver diferentes necessidades. O shopping center, chamado CMO, precisa automatizar as tarefas relacionadas à atenção de seus clientes, ajudando-os com diferentes consultas, como consultas gerais sobre seus serviços, informações sobre suas lojas, listagens de cinemas e venda de ingressos, e assim por diante. Esse agente será composto por diferentes assistentes que resolverão todas as necessidades. O assistente do Mail Orchestrator é um assistente de bate-papo, cujo objetivo é identificar a intenção do usuário por meio da consulta e atribuir o assistente capaz de resolvê-la. O assistente de vendas de ingressos de cinema é um assistente de API capaz de responder às informações transacionais do cinema por meio de diferentes métodos do aplicativo. O assistente de informações gerais do shopping é um assistente RAG que usa documentos com informações gerais sobre os serviços e as lojas do shopping. E o Fallback Assistant é outro assistente de bate-papo habilitado para responder a perguntas gerais fora do ambiente do shopping. Todos esses assistentes serão integrados em um fluxo chamado Mall Customer Assistant, que conseguirá articulá-los de forma a resolver todas as dúvidas dos usuários. Então, vamos para o back-office da Global Enterprise AI. Vamos começar com o assistente do Orchestrator que, como dissemos, é um assistente de bate-papo e já o criamos. Vamos dar uma olhada em seu prompt. Ele indica que o assistente é um LLM projetado para ajudar em uma ampla gama de tarefas, desde responder a perguntas simples até fornecer explicações e discussões detalhadas em uma ampla gama de tópicos. Ele pode gerar texto em linguagem semelhante à humana a partir das informações que recebe, permitindo que participe de conversas e forneça respostas coerentes e relevantes para o tópico em questão. O assistente está constantemente aprendendo e melhorando, e seus recursos estão em constante evolução. Ele é capaz de processar e compreender grandes quantidades de texto e usar esse conhecimento para fornecer respostas precisas e informativas a uma ampla gama de perguntas. Em resumo, o assistente é um agente de atendimento ao cliente de shopping center muito útil. Ele é amigável, mas sempre cumpre as regras. O shopping center Saia tem um cinema e as reservas de ingressos para o cinema devem ser feitas por meio do assistente de bilheteria. Portanto, o assistente não precisa inventar um processo de reserva. As variáveis today e name obtidas do contexto são então indicadas, e os outros assistentes a serem considerados são indicados de acordo com a consulta do usuário. O assistente de venda de ingressos de cinema fornece acesso à venda de ingressos e alimentos no cinema de propriedade do shopping center. Ele pode exibir os filmes disponíveis, a programação, selecionar assentos e reservar ingressos. Ele também oferece lanches durante a reserva. Afirma-se que, para reservar ingressos de cinema corretamente, esse assistente deve ser chamado. Em seguida, o assistente de informações gerais do shopping fornece uma descrição detalhada das ofertas, instalações e políticas do shopping. Ele abrange a declaração de missão, as opções de restaurantes e entretenimento e o projeto arquitetônico do local. As principais comodidades incluem Wi-Fi gratuito, banheiros, aluguel de cadeiras de rodas e muito mais. Também descreve os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência e detalhes do estacionamento. São fornecidas informações sobre oportunidades de negócios, publicidade e detalhes de contato para atendimento ao cliente e emergências. Por fim, como formato para a resposta, é indicado que você deve responder apenas com o nome do atendente em texto simples e nada mais, e que você não inventar nomes de atendentes. Bem, vamos criar então os dois assistentes mencionados, Movie Ticket Sales Assistant e Mall General Information. O Movie Ticket Sales Assistant será um assistente de API encarregado de gerenciar o cinema. No prompt, indicamos que esse é um assistente de cinema que ajuda o usuário a comprar um ingresso. Você deve cumprimentar o usuário e responder em um tom curto, coloquial e amigável. Você deve sempre iniciar a conversa explicando que é um assistente de cinema e explicando as tarefas que pode realizar. Obter filmes disponíveis, obter a programação de filmes e reservar um ingresso de cinema. Você deve perguntar o filme que o usuário deseja ver, a data, o número de ingressos e a escolha do assento.
Você deve indicar todas as informações e solicitar a confirmação. Por fim, você deve criar o pedido. Bem, depois que as instruções forem fornecidas, colamos o JSON correspondente com as especificações e os métodos do aplicativo. E indicamos as configurações do LLM, o modelo, a temperatura e o número máximo de tokens. Valide a API e salve. Indicamos o nome, a descrição. E confirmamos. Vamos continuar com a criação do assistente de informações gerais do molde. E esse assistente terá de consultar as informações registradas em uma série de documentos. Portanto, criamos um assistente RAG. Inserimos o nome. Descrição. Indicamos que ele será baseado no assistente RAG padrão. Agora selecione a opção Update. No prompt, indicamos que se trata de um assistente de inteligência artificial útil, especializado em responder a perguntas sobre informações gerais do Sai Shopping Center, e que ele deve usar o contexto a seguir para responder à pergunta final. Se você não souber a resposta, simplesmente diga que não sabe a resposta e não invente uma resposta. Se a pergunta não estiver relacionada ao contexto, você deve responder educadamente que só responde a perguntas relacionadas ao contexto. Nas configurações do LLM, indicamos 0 em temperatura e 8.000 em tokens máximos. O Confirm. E para carregar os documentos, vá para a opção Add Document. Add Files. Depois de selecionado, pressione Start Upload. Vamos revisar o ponto em que estamos. Definimos o assistente do orquestrador, o assistente encarregado do gerenciamento de filmes e o assistente que fornece informações gerais. Ainda precisamos controlar a possibilidade de o usuário fazer uma consulta fora desse escopo, e para isso, precisamos de outro assistente para resolvê-la. Em seguida, criamos outro Chat Assistant e no prompt, indicamos que ele é um assistente de atendimento ao cliente para shopping centers. Ele deve responder respeitosamente a todas as perguntas feitas e pode usar o histórico da conversa, que pode estar no formato HTML, como fonte de respostas. Você também é instruído a evitar inventar coisas. Nas configurações, indicamos o modelo. O valor 0,20 em temperatura e 1024 em tokens máximos. Salvar. E indique o nome e a descrição. Bem, já temos em nosso projeto o conjunto de assistentes necessários para resolver o atendimento aos usuários do shopping. Agora estamos em condições de criar o fluxo capaz de articulá-los e conectá-los de forma a fornecer a solução que estamos buscando. Vamos para a opção Fluxos. E criamos um novo fluxo chamado Mall Customer Assistant. Indicamos uma breve descrição, idioma inglês. Definimos a saudação inicial e a formatamos. Agora, sempre pensando em fornecer as melhores informações ao usuário, também queremos dar a ele a possibilidade de conhecer a tecnologia que torna esse assistente possível. Portanto, vamos habilitar um link para que você descubra o Global Enterprise AI. E, embora possamos resolver essa funcionalidade com várias interações, nesse caso, optamos por usar um cartão. Portanto, na seção de interações, escolhemos Card e o arrastamos para a posição no fluxo. Carregamos uma imagem. E definimos 2 botões: Mover e Serviços e Discover Global Enterprise AI. O botão Move and Services terá um evento associado por meio do qual nos conectaremos com os assistentes definidos. Criamos um evento chamado Move and Services. Associamos um link externo ao botão Discover Global Enterprise AI e indicamos o URL correspondente. Lembre-se de que um botão associado a um link externo não gera uma linha no fluxo.
Fluxo. Agora definimos a interação. Vamos nos concentrar na linha associada ao botão Move and Services, definido no cartão. Quando o usuário pressiona esse botão, queremos que ele seja recebido com uma saudação. Portanto, adicionamos um novo nó Message e formatamos o texto. Em seguida, nos conectamos ao nó User Input, que receberá a consulta do usuário na variável Last User Input do usuário. Essa consulta será analisada pelo assistente do orquestrador, que, por sua vez, decidirá qual assistente é o mais adequado para responder. Portanto, no nó Assistant, indicamos o assistente do SIAML Orchestrator. A variável de entrada é Last User Input, que contém a consulta do usuário. Indicamos Orchestrator Response como a variável de saída. Bem, chegamos então ao ponto exato em que o caminho é dividido de acordo com o nome do assistente contido nessa variável Orchestrator Response. O valor dessa variável pode ser Movie Ticket Sales Assistant, informações gerais do shopping ou nenhum deles. Para poder fazer essa avaliação, precisamos de um componente condicional. Nós o selecionamos e o arrastamos para sua posição no fluxo. Avaliamos a primeira expressão possível. E se a variável Orchestrator Response é igual a Movie Ticket Sales Assistant. Se for, precisamos nos conectar a esse assistente. Portanto, arrastamos um nó Assistant e o definimos. Esse assistente recebe a consulta do usuário em Last User Input e retorna a resposta na mesma variável. Adicionamos um nó Goto, que nos permite continuar a conversa retornando ao nó User Input inicial. Bem, outra expressão possível de avaliar é que a variável Orchestrator Response é igual a mall General Information. Em seguida, adicionamos uma nova condição e indicamos a expressão. Nesse caso, ela deve ser conectada ao RAG Assistant, portanto, arrastamos e soltamos o nó correspondente. Também adicionamos o nó Goto, que retorna ao nó User Input para permitir que o usuário continue a conversa. Ok, mas ainda temos outro caso possível. O usuário faz uma consulta totalmente fora do escopo do que está relacionado ao shopping center. Nesse caso, o fluxo seguirá a linha Else, que se conectará ao assistente de fallback. Definimos o nó. E adicionamos também o nó Goto correspondente. Nesse caso, faremos com que ele retorne ao cartão para permitir uma nova seleção de opções. Muito bem, concluímos nosso fluxo e estamos prontos para testar seu comportamento. Salvamos as alterações e vamos para a janela de teste. A primeira coisa que faremos é perguntar sobre os lugares disponíveis para comer. Ok, eu também quero ir ao cinema. O que posso ver? Escolhemos a Barbie. Escolhemos a data. O horário. O número de ingressos. A fila e os assentos. Agradecemos ao participante e perguntamos se há serviços de estacionamento disponíveis. Vamos agora fazer uma pergunta fora de foco. Qual é o planeta mais próximo do Sol? Responda corretamente e retorne ao cartão para permitir uma nova seleção. Vamos descobrir a IA da empresa global. Perfeito. Demos ao nosso Mall Customer Assistant um atestado de boa saúde, para que possamos exibi-lo, por exemplo, em uma página da web.
Para isso, vamos até a opção Configuração e solicitamos uma chave de aplicativo do tipo Website. Digite o nome e salve. Obtemos o script e o copiamos. Você pode editar o código da página e colar esse script, ou fazer um teste rápido usando as ferramentas de desenvolvedor do navegador. Em seguida, acessamos a página da web correspondente e vamos para as ferramentas de desenvolvedor. Escolha o console e colhe o script. A partir daí, é possível modificar e personalizar o script para ajustar o comportamento e a aparência do assistente como preferir.